Vou falar sobre um tema muito esquisito, mas isso é meu costume, cada vez mais. Vou falar sobre o olhar de Cristo. O olhar é uma coisa pequenina, Cristo é uma coisa imensa. Vou falar ainda por cima de um olhar de Cristo específico, que é um olhar estrábico. Isto é, um olhar em que Cristo está. Não é este. Este não é. É um olhar em que Cristo está na cruz e o olho direito não condiz com o olho esquerdo. Vou falar devagar, como um bom Zé. E vou falar devagar, como quem faz uma oração. Comecemos, pois. Não. Sim. Okay. Comecemos, pois. Vamos visitar a Igreja Matriz de Matosinhos. Entramos e lá dentro está um Cristo de tamanho natural. Cristo do século XIII, mais ou menos. Não dá muito para ver. Ele está no alto, se a gente olhar para cima e se concentrar no rosto, ficamos espantados. O Cristo tem uns olhos divergentes. O direito olhar para baixo e o esquerdo olhar para cima. Isto é bizarro. É muito bizarro. E como tudo que é bizarro, desafiamos. Queremos perceber o que é que isto significa. A primeira reação é simples. Isto pode não significar nada. É o mais natural. E digamos que a maior parte dos historiadores portugueses foi por aí que foram. Grandes historiadores como Correia de Campos. Aqui vê-se bem o olhar estrábico de Cristo. Nesta fotografia é preto e branco. Mas grandes historiadores como Correia de Campos encontraram uma resposta. Este olhar estrábico de Cristo, Matosinhos, é resultado de um mau vegetal. Pintado ao longo do tempo, o olhar estrábico é resultado de um mau vegetal. Tem aqui esta passagem da obra que ele dedicou às imagens de Cristo de 1950. É isso que ele diz. A mim não me admira nada. E há vários historiadores da arte portuguesa que dizem mesmo. A mim não me admira nada. Porque em circunstâncias semelhantes, os brasileiros disseram não. Portanto, isto parece ser tendência de peritos. Mas ele pode ter razão. Isto é uma coisa que a nossa modéstia deve sempre acompanhar-nos. Ele pode ter razão. De qualquer maneira, já no século XVII e XVIII, isto é, há mais de 300 anos, havia testemunhos a dizer que o Cristo de Matosinhos era escravo. Temos aqui, por exemplo, uma passagem de um livro de 1737, onde claramente é dito que o Cristo tem um olhar para cima virado para o céu e um olhar para baixo virado para a terra. Nesta passagem, peço que fixem a última frase, porque ela é extraordinária. É uma fase matricial daquilo que eu vou dizer. Este autor disse há 300 anos, extremamente bem dito, aquilo que muitos autores atuais não param de repetir. Fixem esta frase. Apesar de, no século XVII, XVIII, o Cristo já ser escravo,
pode ter sido realmente um vegetal. Porque quem conhece a história da arte sabe que o século XVI e o século XVII foram séculos de enorme turbulência a nível da arte. Foram séculos de restauro, foram séculos de destruição, foram séculos de novas construções. Estávamos na pós-reforma, estávamos após a contra-reforma, quase tudo o que existia foi renovado. Portanto, é muito possível que, de facto, um século antes, o Cristo tenha sido repintado. Deixemos a hipótese, portanto, não. Se não nos contentarmos com a hipótese do restauro, também podemos dizer que, na prática, não significa nada. Porque pode ser uma coisa fortuita, devido ao acaso. Isto é, algum artista, por inabilidade, ou porque alucinou, resolveu pôr este olhar no Cristo. Difícil no século XIII, porque a Igreja estava muito atenta a tudo que era imagem e a tudo que se fazia. Mas admitamos, a Igreja estava distraída e andou distraída durante séculos. E, portanto, seria esta a hipótese. Aqui, para compreender uma obra, temos que compreender o tempo. E para imaginar possibilidades, temos que saber a realidade. E a realidade é a seguinte. Quando este Cristo foi construído, foi uns 7, 8 séculos após a Igreja cristã ter assumido as imagens no seu principal recurso de comunicação com os fiéis, a catequese pelas imagens. A partir do Concílio de Niceia, sobretudo, a Igreja estava extremamente atenta às imagens. Havia um cuidado extremo com as imagens. E havia uma codificação até ao milímetro das imagens. Não havia nenhum detalhe. Nós estamos habituados ao românico, grotesco, essas coisas todas. Não. Não havia nenhum detalhe que estivesse ali ao caso. Os artistas passavam a vida a fazer aquilo, andavam de terra em terra e eram mais escrutinados pela Igreja. Qualquer coisinha. A verdade é que a arte era minimalista. Não tinha grandes rodeios, não tinha grandes complexidades. Era minimalista. Tinha poucas variações e poucos detalhes. Mas cada detalhe, cada variação tinha um significado. Vou dar um exemplo, só para vocês verem. Nós temos um conjunto escultórico com anjos. E no meio daqueles anjos todos, há um que tem barba. É uma coisa tão bizarra como olhar estranho de Cristo. No meio dos anjos, um anjo com barba. Ignorantes, somos capazes de dizer que isto foi um mau restauro ou foi um artista alucinado. Não é. O anjo com barba é São Mateus. Quando São Mateus aparecia junto com os anjos, São Mateus como figura do tetramorfo, isto é, como um humano com asas, ele podia ser confundido com os outros anjos. Havia maneiras de distinguir. Uma era pôr um cofrezinho na mão, porque ele tinha sido cobrador de impostos. A outra era pôr as barbas, porque os anjos são internos, não crescem, logo não têm barbas. Portanto, um detalhe mínimo era importante porque, a par do alfabeto das palavras, das letras, havia um alfabeto claro e um código claro das imagens. E, portanto, a mínima diferença podia ser significativa. Eu digo-vos até o seguinte: um código extremamente simples, como, por exemplo, as imagens de Cristo na cruz, com poucas variações, conseguiu-se fazer uma arte que é das mais divulgadas da história da humanidade,
que é das mais ricas da história da humanidade, que é das mais diversificadas, das mais profundas e das mais sensíveis. Isto é importante. Portanto, se calhar, nós neste olhar de Cristo, vamos ter a ver alguma coisa que tenha a ver com a experiência essencial da gente daquele tempo. Alguma coisa que tenha a ver com a teologia daquele tempo. Alguma coisa que tenha a ver com a liturgia daquele tempo. Imaginemos, portanto, que poderia ser algo mais. Para percebermos melhor o que vai seguir e para compreender esta história das variações, vamos considerar três tipos. Há muitos tipos de representações de Cristo, mas vamos considerar três tipos que são os mais convencionais. O Cristo chamado Cristo triunfante, o Cristo chamado paciens, que eu chamo resignado, e o Cristo chamado dolens, que eu chamo doloroso. Vamos começar por ver aqui o triunfante. É um Cristo rígido, todo de linhas retas, direito, cabeça erguida, olhar frontal, olhos abertos, olha para o infinito, braços esticados, palmas da mão abertas, pernas esticadas, os dois pés separados, um prego em cada pé. Este Cristo é, na prática, uma espécie de pantocrátor, só que em vez de estar no trono, está na cruz. Este Cristo é o Cristo juiz, é o Criador de todas as coisas, é o Cristo poderoso, é o Cristo que infunde respeito. É o Cristo que, aliás, se desenvolveu muito por volta do século XI e XII, um período em que a humanidade estava muito carecida de proteção, pelo menos simbólica. Foi um período de guerras, foi um período de fomes, e este Cristo estava fora das igrejas ou dentro das igrejas, que eram autênticas fortalezas, e este Cristo era um Cristo que impunha respeito, mas que também dava a sensação de proteção. É um Cristo com olhos abertos como está, que muitas vezes lembra o Cristo ressuscitado. O segundo tipo de Cristo, o Cristo resignado, vocês vão ver as diferenças. São pequenas diferenças, como eu vos digo, mas fazem toda a diferença. A cabeça deixou de estar direita, está inclinada. Os olhos deixaram de estar abertos, ou se estão abertos, passaram a olhar para baixo. Não são frontais. Os braços deixaram de estar esticados, estão levemente fletidos. O corpo ou está torcido, ou os joelhos estão fletidos. Os pés continuam a ser separados. Este Cristo significa já outra coisa que não triunfar. Este Cristo é o Cristo que chama-lhe resignado porquê? Porque está na cruz e está conformado com o seu destino. Está conformado com a sua dor. É um Cristo que dá um certo ar de amargura, mas que não dá um ar de martírio. Este Cristo não está a sofrer. E é um Cristo que, com o seu olhar para a terra, parece que, resignado, se está despedido do mundo, se está despedido da humanidade. Se a imagem anterior do Cristo é aquela que infunde mais respeito, eu acho que esta imagem é aquela que tem mais empatia. É aquela que nós nos identificamos mais. O Cristo que nós vamos falar do olhar astrábico é essencialmente este tipo de Cristo. O terceiro tipo de Cristo, o Dolens, que apareceu sobretudo no século XIII e XIV,
É um Cristo, é este mesmo. É um Cristo em que está morto, os olhos estão fechados, o corpo está suspenso dos braços, o peito está para a frente, os joelhos também estão dobrados e agora os pés já estão sobrepostos e com o único prego. É também um Cristo em que se faz tudo o possível para evidenciar o seu martírio. As chagas aparecem, as costelas ficam à mostra, os músculos são tensos e as veias são tensas e o sangue escorre por todo o lado. Até lhe desce pelos pés, desce pela cruz e vai abaixo da cruz pelo tal lado a Deus. É, portanto, o Cristo sofredor do martírio. É o Cristo que suscita em nós não tanta empatia, mas mais compaixão. E culpa. E culpa. Voltemos à questão inicial. Cristo Matosinhos será um vegetal? Será uma coisa esquisita do artista? Será um caso isolado? Será que não há mais Cristos históricos? Se calhar há. Quem seja amigo do Brasil, o primeiro que vem à ideia é o Cristo do Aleijadinho. Em Congonhas, naquele santuário que foi feito por gente aqui de Braga e arredores de Braga, Santuário de Bom Jesus Matosinhos, Sr. Presidente, até anular uma Bracense na construção do santuário, que é património da humanidade. Era mestre pedreiro e era arquiteto. E era natural, parada do mundo. Há um belíssimo artigo no livro Sociologia Indisciplinada a falar precisamente desse neobracense que andou em Congonhas. Como vocês podem ver, o Cristo do Aleijadinho não engana ninguém. É completamente histórico. Assim, porque há 5 episódios da Via Sacra, do Aleijadinho, este é talvez o mais explícito, mas são todos históricos. De ir a Balseste. Não é grande exemplo. Porque o Cristo do Aleijadinho foi feito 500 anos depois do Cristo do Matosinhos. E embora a gente goste muito daquela frase de Karl Marx, que a anatomia do homem explica a anatomia do macaco, neste caso, 500 anos da arte é muito anatomismo. Portanto, o Cristo do Aleijadinho do pouco nos serve. O que importa conseguir encontrar é Cristos contemporâneos do Senhor de Matosinhos. Haverá Cristos na cruz, do século XII, século XIII, que tenham claramente um olhar histórico. Isto é, que com o de Matosinhos façam uma série, façam uma geração. E, portanto, façam algo com sentido. Que não seja um caso isolado, que não seja uma aberração. E procurando bem, com a imaginação a gente encontra. E há muitos Cristos, o olhar histórico, famosos em sítios célebres. Vou dar só 4 exemplos, mas há mesmo muitos. Um exemplo está no sul de França, o chamado Cristo de La Lavande, um Cristo extraordinário, um dos mais bem conservados, porque manteve a policromia. Este Cristo tem um olhar de quase de infância, um olhar quase assombrado. Mas os olhos não enganam, são estáveis. Temos aqui um outro Cristo espanhol, este desta vez. Da mesma altura, século XII. O olhar não engana. Ainda temos piores.
Temos este também da Espanha. E aqui é que o olhar não engana. Embora não seja de grandes amigos. Mas não engana. Temos muitos mais. Temos este Cristo que está no museu nos Estados Unidos da América. Visto assim de longe, é como uma Matosinhos, a gente não vê bem, mas se o aproximarmos, o olhar também é estranho. E há mais. E há mais. Isto quer dizer que o nosso Cristo de Matosinhos, afinal, estava em boa companhia. Isto é interessante. Vamos voltar com o olhar lá ao património da humanidade. Antes do Aleijadinho fazer isto, já existiam em Congonhas dois crucifixos. Um era este e o outro é o que está lá atualmente no altar. Este foi o primeiro a ser colocado. Passado alguns anos, este que era articulado, nota-se ali nos braços, que era articulado, foi tirado da cruz e foi deitado para fazer de Senhor morto, Senhor Jacinto. E lá está ainda. O outro, que era mais parecido com o Bom Jesus do Monte, este é mais parecido com o Bom Jesus do Matosinhos, do Monte, é o que está lá agora na cruz. Se vocês virem bem isto, olhem para a cara dele, olhem para o rosto dele. Um lado luminoso, com o olhar, com o olho aberto. Do outro lado, obscurecido, com o olho praticamente fechado. Encontramos outra vez uma assimetria clara entre os dois lados da face de Cristo. Eu vou fazer aqui uma paragem para a fase bem. A gente recupera energias para a mente. Isto é desviar-se. Este Cristo, segundo a maior parte dos historiadores da arte que eu li sobre o santuário do Bom Jesus de Matosinhos do Brasil, este Cristo foi levado de Portugal. Foi levado de Portugal e, coitado, não lhe aconteceu o que aconteceu ao nosso Senhor Matosinhos. O nosso Senhor Matosinhos diagnosticaram uma doença no olhar, mas deixaram-no estar. Aí este diagnosticaram uma doença no olhar e fizeram uma cirurgia. Isto é, esta imagem que vocês têm aqui já não existe. Porque lhe puseram no olhar direito. Os peritos restauraram. E restauraram também. E há esta febre de restaurar, de retificar, que agora andam a debater. Andam a debater o quê? O primeiro tinha um olho aberto e o outro fechado. Agora abriram os dois. E agora andam a debater que afinal isto original tinha os dois olhos fechados. Se calhar vamos fechar. Reparem, isto é importante. Eu vou agora continuar a dar aula. E a minha próxima aula vai ser sobre a exposição e a censura na arte. Agora reparem o que é a vida de um historiador, um sociólogo da arte, quando está perante uma obra de arte. E afinal não sabe o que é que aquilo é. Não sabe se é original, se não é original, se foi retocado, se não foi retocado, se foi mutilado, se foi acrescentado. Porque em 1000 anos uma obra de arte tem uma vida dos diabos. E portanto é muito difícil dizer esta escultura tem a dizer com esta sociedade, quando foi outra sociedade que fez assim. É muito complicado. E a destruição e a censura é uma coisa crónica da história da arte. Eu fiz este desvio também para desafiar o Eduardo Pires de Oliveira. Já falámos ao telefone. Onde está o Eduardo? Está? Está. Já falámos ao telefone. É que eu acho que esta imagem de Cristo merece ser aprofundada.
aprofundar o seu percurso e, sobretudo, a sua datação. Porque este Cristo, tal como se apresenta, é um Cristo que tem traços bem definidos. Muito bem definidos. Aquele peito com as costelas, aqueles braços esticados, aquelas mãos enormes espalmadas, os joelhos dobrados, mas os pés separados, as veias e os tendões em evidência, o olhar semi-fechado, é um Cristo que existe muito no século XII. Na Espanha. Há exemplos, são cópias chatadinhas deste Cristo de Congolas. Portanto, para Eduardo, lança aqui um desafio, procura saber mais, com a ajuda dos brasileiros, mas procura saber mais sobre a adaptação deste Cristo, que se calhar vale a pena. Apesar do que, como diz o nosso correio de campo, a propósito de Matosinhos, já está um bocado muito utilizado. Isto é, o quê? Portanto, já viram o que é que a gente conseguiu. A partir de um olhar miolho, descobrimos uma família artística. Um conjunto de Cristos estrábicos. Agora falta fazer o que os académicos gostam muito de fazer. Compreender e explicar. O que é que isto quer dizer? Não é? E os académicos normalmente fazem isto de duas maneiras. Os académicos são muito simples. Pensam que são complexos, mas não são muito simples. Fazem disto de maneiras enquadrando, isto é, remetendo para uma forma, ou mostrando a função. Ou seja, estruturalista ou funcionalista. Pronto. Falta depois uma questão fundamental que é o sentido. Mas encontra-se o enquadramento ou a forma. Eu vou encontrar a forma e a função num texto do Saramago. Nem mais, nem menos. É o centenário. Vamos prestar homenagem ao Saramago. Vamos falar da forma e da função, chamando de efeito Saramago. Certo? Na viagem a Portugal, Saramago, no Museu de Aveiro, fica pasmado perante o Cristo que lá está. E escreve isto. E fala sobretudo de uma geometria poligonal. Geometria poligonal, a forma. A função. Aquele Cristo mostra muitas facetas, muitas faces de Cristo. Numa mesma escultura, nós temos imensas faces de Cristo. O que vemos em Cristo, o que sentimos vendo a imagem de Cristo, muda consoante a distância a que vemos e muda consoante o ângulo que olhamos. É isso que o nosso Saramago, a sua inteligência, notou bem. Dou tempo para ler o Saramago porque vale a pena. Isto é, geometria poligonal, dita de uma maneira normal agora, polifonia. E depois, mosaico, poliédrico. Consoante o olhar, assim vemos uma coisa diferente. Extraordinário, isto quer dizer o quê? Quer dizer que este Cristo estrábico é híbrido. Tem um lado do Cristo triunfante e tem um outro lado do Cristo resignado. Um olha para o céu, para a frente, o outro olha para baixo, para a humanidade. Percebe-se? Consoante eu olho do lado do divino, vejo o divino. Consoante eu olho do lado do humano, vejo o humano. Creio que se percebeu a forma e a função. Agora falta perceber o sentido. Naquele tempo, em termos de arte, nada se fazia sem que a coisa estivesse bem enquadrada na teologia e na liturgia. A mínima coisa, a mínima imagem,
tinha que ter um fundamento na teologia e tinha que ter uma função na comunicação da teologia. Ora, naquele tempo, havia um problema crucial, muito crucial, porque era identitário da cristandade. É das coisas que a cristandade tem muito diferente das outras religiões, que era a questão da Santíssima Trindade, da consubstancialidade e da dupla natureza de Cristo. Isto da Santíssima Trindade fazia uma confusão enorme, uma religião com um só Deus e com três deuses. A questão da consubstancialidade fazia uma confusão enorme. Como é que o Filho era igual ao Pai? E por aí adiante. Alguns séculos antes, em Niceia, e depois no outro concílio, assumiram-se estes princípios. Cristo tinha uma dupla natureza. Era, por um lado, divino, perfeitamente divino, por outro lado, humano, perfeitamente humano. Mas era humano, perfeitamente humano, sem deixar de ser divino. E era divino, perfeitamente divino, sem deixar de ser humano. Percebe-se? E o humano e o divino, não havia um que se sobrepunha ao outro. Estavam justapostos. Certo? Ora, cá encontramos. Não há como as imagens para nos fazer grandes discursos. 2 séculos, um século depois de Niceia, e lá do outro sítio que não me lembro agora, dos 2 primeiros concílios da cristandade, foi criado este ícone. O ícone mais antigo do que há conhecimento de Cristo. Extraordinário. É do século VI. Está no Monte Sinai. Ainda bem. Eu diria que estar no Monte Sinai é bom sinal. Sabem porquê? Porque no século VIII e IX destruíram-se as imagens sagradas, que foi uma coisa louca. Foram 2 séculos de iconoclasmo. E este escapou, porque estava no Monte Sinai. Porquê dizem vocês? Porque o Monte Sinai estava sob o domínio muçulmano e não católico, não cristão. E como estava sob o domínio muçulmano, escapou. É engraçado. Na próxima aula sobre a destruição e a censura da cultura, vamos falar disto. Se vocês virem esta imagem, ela tem claramente 2 partes. Uma luminosa, onde o olhar é claro, vê em frente, abençoa, é o Cristo divino. A outra em que o olhar é mais, a face é mais sombria, o olhar é mais engraciado, mais amargurado, é o Cristo humano. Os 2 não mesmo. A modernidade serve a 2 coisas. Vamos ver o que é que se acontece. Brincando, façamos uma montagem. Como é que seria Cristo se fosse com a imagem esquerda, a face esquerda? Como é que seria se fosse com a face direita? E vocês veem a diferença. Um olhar esforçado e outros nos resultam longe. Extraordinário, não é? Perceberam? Esta imagem e os olhares clásicos dizem uma coisa importantíssima, profunda, teologicamente profunda, a dupla natureza de Cristo. Mas a gente tem que imaginar. É sempre mais. E sabem que as esculturas, além de serem a 3 dimensões, têm uma qualidade às vezes fantástica. É que são dinâmicas. Digo que são dinâmicas porque dá a ideia de movimento, dá a ideia de ação. E às vezes uma diagonal, ou um desequilíbrio, ou qualquer coisa assim, dá a ideia de movimento, não é? Ora, o que estas esculturas de Cristo, com este desequilíbrio, com esta assimetria, remete para um episódio fundamental da história de Cristo. Vou explicar.
remete para o episódio inverter. Há uma coisa que se chama a kenosis. A kenosis diz respeito àquele processo a partir do qual Cristo, sendo divino, se esvazia de parte da sua divindade, se esvazia de parte dos seus prerrogativos como divino e se assume como humano, isto é, como vulnerável, como humilde. Está conosco. Conosco do São Paulo. Isto é, Cristo esvazia-se do seu ser divino para se tornar humano, perfeitamente humano. Ora, aqui estamos no outro extremo. Isto é o princípio da história de Cristo, a crucificação é o fim da história de Cristo. E o que isto nos mostra é outro esvaziamento, só que inverso. Cristo agora está-se a esvaziar do humano, e não do divino, e está a ascender ao divino. Isto é, Cristo está-se a despedir do mundo e do ser humano para se assumir como divino. Não se desligando do humano. E isto é extraordinário. É verdade que isto é a minha imaginação. Ninguém me disse antes. Mas acho que é extraordinário. Com a imaginação me despeço e deixo-vos com mais uma imagem do Cristo Estável. Este Salvatore Mundi do Leonardo da Vinci. Como vocês veem, estrábicos há muitos.